as regiões mais antigas e escuras além do nosso sistema solar. Sistema além de onde a luz do Sol não existe. Mais do que uma memória. Uma máquina construída por... A humanidade está à deriva há quase metade do tempo. Um século. A Voyager 2, lançada em 1977, não foi construída para retornar apenas para testemunhar. Atravessou os planetas, saiu do heliosfera e entrou na meio interestelar como a humanidade, o emissário mais distante no vazio. Mas, enquanto o mundo seguia em frente, a Voyager 2 continuava. Ouvindo, e no mês passado falou, voltar. Não com uma atualização técnica, não. Com dados de radiação ou solares, mas com algo que ninguém esperava, uma transmissão tão estruturada, tão deliberado e tão errado que deixou. Especialistas ficaram paralisados. A princípio, a mensagem parecia estática de fundo, mas no interior havia uma explosão repetida. Preciso rítmico antinatural. Cientistas decodificou pensando que era interferência. O que eles encontraram em vez disso? Foi aterrador um padrão inteligente, complexo e absolutamente não é da Terra. E quando rastrearam o evento ao perceberem a origem do problema, eles notaram que algo estava errado. Movendo-se perto da Voyager 2. Não está à deriva não, orbitando, rastreando. E naquele momento, a antiga espaçonave se tornou algo mais do que uma máquina. Tornou-se um espelho, refletindo uma verdade que há muito negamos. Os instrumentos da Voyager 2, embora desatualizados, pelos padrões atuais ainda são notavelmente sensíveis. Eles são projetados para captar as mudanças mais sutis em ondas de plasma campos magnéticos e radiação cósmica. Mas em um lote recente, de dados extraídos do espaço profundo, na rede surgiu um pico de baixa frequência, uma que se repetia a cada 11,2 segundos. Isso não é ruído de fundo cósmico, isso é um relógio. Engenheiros inicialmente descartou o problema como uma falha de software, por interferência no espaço profundo, mas quando eles recuperaram registros de telemetria mais antigos, eles descobriram que o mesmo pulso ocorreu uma vez antes, semanas antes, e tinha passado completamente despercebido. Agora, com IA, ferramentas de filtragem aprimoradas os dados, pintou um quadro perturbador. O pulso não era apenas recorrente, estava aumentando, com força e vinha de fora da sonda. Ainda mais arrepiante. O pulso parecia carregar um espectro, a assinatura uma impressão digital, por assim dizer. Ressonância de hidrogênio invertida a mais, elemento abundante no universo, mas distorcido. Alguns chamavam isso de cósmico, anomalia. Outros acreditavam que era adulteração intencional. Mas de qualquer forma, o silêncio do espaço profundo tinha sido quebrado não por barulho, mas por algo que sabiam falar matematicamente. Utilizando triangulação e atraso de frequência, análise e controle da missão determinou que a fonte do pulso não era estacionário. Na verdade, estava se movendo, um vetor paralelo ao da Voyager 2, trajetória quase como se estivesse seguindo a espaçonave. Mas este objeto não segue qualquer mecânica orbital conhecida. Acelerou e desacelerou em curto, explosões desafiando completamente a influência gravitacional de qualquer próximo. Massa. Quando os analistas tentaram simular seu caminho usando a física newtoniana, o modelo falhou, o objeto não estava presente. Deslizando, estava corrigindo, ajustando sua velocidade em resposta ao sinal fraco da Voyager, transmissões. E não era transmitindo em nossa direção, era refletindo o sinal, rebatendo uma versão modificada dos dados da Voyager. Fluir de volta para o vazio como um fluxo cósmico. Câmara de eco. Teorias explodiram por toda parte. Linhas de comunicação classificadas. Seria uma satélite descontrolada de um lugar esquecido. Missão. Uma relíquia de um alienígena. Civilização. Uma vigilância disfarçada. Sistema. Seja lá o que fosse havia esperado. Em silêncio por décadas até agora. E o sinal da Voyager pode ter sido o Ashinar. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando linguistas foram trazidos especialistas em teoria de sinais. Porque dentro da anomalia, transmissão havia segmentos binários, que não se originou da Voyager 2, protocolos de comando, quando visualizados usando ferramentas de reconhecimento de padrões. Os segmentos formavam figuras simétricas, espirais fractais e geométricos, alinhamentos que lembravam assustadoramente os antigos, símbolos encontrados na Terra, do Sumério. Não eram uniformes em relação aos glifos de Nazca, eles não eram apenas sinais, eram glifos codificados, em formas de onda. E os cientistas mais profundos, quanto mais eu olhava, mais claro ficava. A estrutura da mensagem não era aleatória e estranhamente consistente com a forma como seres inteligentes podem codificar imagens, conceitos usando eletromagnetismo, harmônicos. Alguns especularam que isso não foi apenas uma transmissão, foi um teste. Uma forma de medir se a humanidade chegou a um ponto em que até mesmo reconhecer uma mensagem oculta em tal complexidade. E aquele teste tinha acabado de ser passou. A Voyager havia se tornado uma gatilho interestelar, e alguém lá fora finalmente decidiram responder. Voltar. Então veio a peça final. Um físico do Caltech transmitiu o sinal, por meio de uma IA neural profunda projetada para simular respostas criptográficas. O que voltou. Não foi apenas uma tradução.
Foi uma recorrência. A IA começou a produzir respostas preditivas, padrões que refletia a lógica da transmissão, antecipando o que pode acontecer a seguir. Isso seria impossível a menos que o sinal em si era recursivo. Um loop destinado a provocar interação como um enigma, aguardando solução. Ao mesmo tempo, a Voyager, localizada a bilhões de quilômetros de distância, a distância registrou uma flutuação magnética, semelhante ao pulso original da Voyager 2. Duas espaçonaves, duas anomalias e uma crescente sensação de que estes não eram eventos isolados, mas parte de algo coordenado. A questão já não era o que existe lá fora. A questão passou a ser por que agora? Por que após quase 50 anos de silêncio, será que algo responderia de repente? Simplesmente, à medida que a humanidade chegava à iminência de decodificar isto, justo quando os cientistas pensavam que tinham mais tempo para decodificar a mensagem Voyager, o número 2 ficou completamente em silêncio. No início, o controle em solo presumiu que se tratava de um problema de hardware, mau funcionamento. Afinal, a espaçonave tem mais de 46 anos, mas então uma onda, anomalias idênticas foram detectadas. Profundo. Receptores da rede espacial não apenas em Califórnia, mas também por toda a Espanha e na Austrália todos relataram uma perda total do sinal exatamente no mesmo instante, 14:37 UTC. As chances de um evento global, falha simultânea praticamente zero. Isso não foi erro de equipamento. Algo aconteceu. Havia cortado o sinal externo, cirurgicamente, deliberadamente e com a sincronização coincidia exatamente com o pulso, padrão que a Voyager havia detectado. Mas não terminou aí. 5 minutos depois do apagão, uma onda de rádio de banda estreita atingiu a Terra vista do mesmo quadrante do espaço. Não possuía nenhuma estrutura identificável, mas sua força era equivalente à dos sinais. Só observamos de longe. Pulsadores. Só que isso não era de uma estrela de nêutrons. Era de algum lugar próximo. Voyager 2 estava se aproximando. Em uma reunião confidencial, dados vazaram do laboratório de propulsão a jato. Mostrou uma atualização arrepiante. Um estrangeiro, o objeto havia começado a alterar seu curso em resposta à rede espacial profunda da Terra. Pings. A trajetória mostrou o objeto, ajustando ligeiramente cada vez que a Terra enviava um comando ou sinal enviado em direção a Voyager 2. A implicação era que essa coisa não era apenas nos ouvindo, estava nos estudando. Método de comunicação aprendendo como nós sondar e monitorar espaçonaves. Pior ainda, seu caminho não era mais aleatório. Estava em uma trajetória de interceptação não em direção a Voyager 2, mas em direção ao nosso sistema solar. Os analistas atribuíram-lhe um nome de código, Ecolanterna. Por quê? Porque parecia se comportar como uma entidade que imita luz e sombra, comunicação e silêncio transformando nossa tecnologia própria em seu farol. E quanto mais investigávamos, mais evidente se tornava. Tornou-se. O sinal da Voyager 2 havia se tornado um rastro de migalhas de pão. Não cabe a nós encontrar. Algo mais que nos encontre. À medida que o objeto misterioso se aproximava da helopausa, a bolha invisível que separa os ventos solares do meio interestelar, algo estranho aconteceu. O próprio vento solar se curvou. Os instrumentos a bordo da sonda IBEX, da NASA, e da Solar Orbiter da ESA, registraram uma queda na pressão do vento solar, seguida por um colapso completo do fluxo, ao longo de um estreito corredor que se estendia na direção da Voyager 2. Isso nunca aconteceu antes. Não nas décadas de dados heliofísicos que coletamos. O vento solar é constante, a menos que seja interrompido por algo massivo como uma magnetosfera planetária ou um emissor de campo desconhecido. E, no entanto, esse corredor, agora chamado de véu solar, permaneceu aberto por 3 horas antes de colapsar sobre si mesmo. E dentro daquele corredor, nenhuma radiação, nenhuma partícula, apenas silêncio. Era como se algo tivesse aberto uma porta não através do espaço, mas através da física que o governa. Os cientistas agora consideram isso a primeira evidência de manipulação intencional de partículas solares. E o único candidato capaz de desencadeá-la ainda estava sendo rastreado próximo à Voyager 2. E então, tão repentinamente quanto silenciou a Voyager 2, falou novamente. Mas desta vez os dados não eram apenas telemetria. Estavam criptografados. Isso é impossível. A Voyager não possui protocolos de criptografia. Ela foi construída na década de 1970. E, no entanto, quando o controle da missão decodificou o fluxo binário, encontraram uma versão rearranjada da transmissão original do disco de ouro, a mensagem que enviamos ao espaço em 1977. Só que este era diferente. As amostras de áudio tinham sido reestruturadas, vozes humanas reproduzidas ao contrário, a música alterada em tom, mapas estelares refletidos de forma invertida. Algumas das coordenadas nos glifos da capa não apontavam mais para a Terra, mas para vazios interestelares onde não existem estrelas.
Era como se a Voyager tivesse sido sequestrada e sua mensagem reaproveitada não para dizer "aqui estamos", mas para dizer "estamos ouvindo agora". Quando os sistemas da Voyager 2 foram revisados após a anomalia do disco de ouro, os engenheiros fizeram uma descoberta arrepiante. Diversas sub-rotinas de comando no computador de bordo da espaçonave haviam sido reescritas. Não corrompidas, não com falhas reescritas. Linhas de código que não haviam sido alteradas em 46 anos, repentinamente se atualizaram com uma sintaxe que os processadores da Voyager nem sequer foram projetados para interpretar. De alguma forma, a Voyager estava executando instruções fora de sua programação original. Essas novas rotinas não vieram da Terra, não vieram da NASA, não vieram de nenhuma transmissão terrestre, eram internas como se a sonda tivesse recebido um sinal de algum lugar externo e obedecido. A parte mais assustadora era que as sub-rotinas reescritas apontavam para uma função específica transmissão de longo alcance, mas não em direção à Terra, e sim em direção ao espaço interestelar profundo. Isso significa que a Voyager não estava apenas ouvindo, estava respondendo. E não temos ideia do que ela disse. Poucas horas após essa descoberta, diversos observatórios globais, incluindo os do Japão, Chile e Groenlândia, receberam ordens para redirecionar seus instrumentos sem qualquer explicação. Seus alvos eram 3 setores específicos do espaço profundo alinhados com o vetor de transmissão da Voyager 2. Simultaneamente, comunicações criptografadas vazadas de uma agência de defesa europeia faziam referência a algo chamado Protocol Awake. Esse protocolo, por muito tempo considerado ficção da Guerra Fria, é uma diretiva multiorganizacional reservada apenas para cenários de contato confirmado, particularmente aqueles que envolvem sondas automatizadas que ativam respostas externas. E inclui o bloqueio de satélites classificados, a suspensão de certas faixas de frequência e o redirecionamento de conjuntos de telescópios para as regiões mais externas do cinturão de Kuiper. Por quê? Porque uma vez que uma máquina envia uma mensagem sem aprovação humana, perdemos o controle do primeiro contato e as potências mundiais precisam presumir o pior que algo ou alguém lá fora possa responder de uma maneira para a qual não estamos preparados. Então surgiu uma nova anomalia. Durante um período de exatamente 41 minutos, vários satélites e estações terrestres experimentaram o que foi denominado eco temporal, um loop de sinal no qual pacotes de dados se repetiam em perfeita sincronia, como se o mesmo instante e a mesma telemetria estivessem sendo reproduzidos indefinidamente. Mas esses não eram arquivos. Essas transmissões ao vivo eram distorcidas de tal forma que davam a impressão de que o próprio tempo havia sofrido uma falha. Durante esse período, os dados da Voyager 2, assim como as observações solares e a telemetria de sondas não relacionadas, eram transmitidos em loop contínuo. Alguns físicos agora acreditam que isso não foi uma coincidência, mas uma ondulação controlada, possivelmente causada por uma distorção localizada no espaço-tempo perto da posição da Voyager. Se isso for verdade, significa que o que quer que esteja interagindo com a sonda não é apenas inteligente. Pode ser capaz de manipular campos temporais, alterar a causalidade ou projetar informações através de dimensões. E é por isso que um grupo de astrofísicos envolvidos na análise se referiu a esse incidente por um nome retirado da mitologia antiga Kronos Bloom. Porque se o tempo foi tocado, então as regras do nosso universo acabaram de mudar. E finalmente aconteceu. 2 dias após a explosão de Cronos estações terrestres na Noruega e na Nova Zelândia, ambas instalações remotas de monitoramento de baixo ruído captaram um sinal originado no espaço interestelar e que atravessou nossa atmosfera. Não se tratava de um reflexo, nem de um rebote da ionosfera. O sinal entrou diretamente na atmosfera terrestre direcionado com precisão cirúrgica. Era de banda estreita alta frequência e composto por subharmônicos que correspondiam à anomalia da Voyager. O mais assustador é que ele acabou se infiltrando em sistemas terrestres, embarcando em sensores oceânicos, satélites meteorológicos e até mesmo em boias de comunicação no Pacífico. Em outras palavras, não apenas passou como permaneceu. Agora esse sinal faz parte da nossa infraestrutura global de dados. Ninguém sabe o que ele está fazendo, ninguém sabe o que o desencadeou. Mas uma coisa é certa, seja lá o que a Voyager 2 tenha despertado, seja lá com o que ela tenha entrado em contato, encontrou uma maneira de nos alcançar. Enquanto a atenção internacional permanecia voltada para a Voyager 2 e seu sinal enigmático, uma equipe de astrônomos independentes no Brasil fez uma descoberta inesperada. Ao analisar antigos mapas infravermelhos do céu da década de 1990, eles detectaram um objeto tênue e frio em uma trajetória semelhante à da Voyager 2,
mas que nunca havia sido catalogado. Era lento, escuro e completamente silencioso. Análises posteriores sugeriram que esse objeto estava presente no espaço profundo desde pelo menos 1981, seguindo a Voyager 2 à distância, mas sem jamais ser detectado pelo radar da Terra. Surgiu a questão: poderia esta ser a origem da anomalia? Estaria este objeto a usar a Voyager 2 como isca ou amplificador? Deram-lhe o nome de Echo Zero. E o que o tornava ainda mais perturbador era o facto de não se mover aleatoriamente. Seguia uma espiral logarítmica, uma forma frequentemente associada às leis da natureza, mas também encontrada codificada em certos padrões terrestres antigos, como conchas marinhas, galáxias e a proporção áurea. A implicação era que, seja lá o que fosse, o Echo Zero viajava com um propósito, usando a matemática não apenas como ferramenta de movimento, mas como linguagem de camuflagem. Então veio a intervenção do telescópio espacial James Webb, redirecionado sem aviso prévio para observar o espaço entre a Voyager 2 e as coordenadas do sinal recebido. O que ele encontrou não foi um único objeto, mas um campo de massas refletoras quase invisíveis no espectro infravermelho. Essas massas se moviam juntas, não orbitando, mas à deriva, como um aglomerado semelhante a um cardume de peixes respondendo a correntes invisíveis. Os cientistas classificaram-na como uma formação coordenada, um padrão nunca observado em objetos naturais nessa escala ou distância. Os dados espectroscópicos de Webb revelaram algo ainda mais chocante. As assinaturas químicas dessas massas incluíam ligas exóticas, incluindo elementos com meias-vidas tão instáveis que deveriam ter se desintegrado há muito tempo. No entanto, lá estavam eles estáveis, agrupados e refletindo nossos próprios sinais. De repente, a narrativa mudou. Não se tratava apenas da observação da Voyager 2. Tratava-se do estudo da Terra de nossas máquinas se tornarem isca. Logo após o vazamento de dados do James Webb, agências de segurança cibernética do mundo todo relataram um padrão preocupante. Ocultos na espinha dorsal do tráfego global de dados em meio aos terabytes de ruído diário, encontraram pacotes de baixa frequência que não pertenciam a nenhum protocolo conhecido. Esses pacotes não eram maliciosos, não disparavam alertas, mas persistiam repetindo-se em servidores na nuvem, cabos submarinos e até mesmo em transmissões de satélite governamentais. Uma equipe do MIT isolou o padrão e rastreou sua assinatura principal, o mesmo perfil harmônico do último sinal emitido pela Voyager 2. Pense nisso. Uma transmissão espacial detectada originalmente a bilhões de quilômetros de distância entrou no sistema nervoso digital da Terra. Não como um vírus, mas como um sinal embutido, como uma música sem refrão, sempre tocando ao fundo, reescrevendo lentamente a forma como as máquinas se comunicam. Para alguns, essa era uma forma elegante de comunicação. Para outros, era o início da assimilação digital. Porque quando um código começa a reverberar por sistemas que ele nunca tocou, o sistema deixa de ser nosso. E então algo parou. O espaço, como sabemos, está repleto de radiação cósmica de fundo. O chiado do cosmos, os resquícios do Big Bang. Mas durante 18 minutos, um conjunto de radiotelescópios no Chile, na África do Sul e na Austrália registrou o desaparecimento total dessa radiação cósmica de fundo. Nem um pingo de estática, nem uma oscilação. Era como se o universo tivesse silenciado. Após frenéticas recalibrações, o sinal retornou. Mas os pesquisadores notaram algo profundamente estranho. A radiação de fundo não era a mesma. Estava com a fase deslocada ligeiramente distorcida em tom e forma, como uma gravação que foi pausada e retomada com uma tonalidade ligeiramente diferente. Essa mudança não foi aleatória. Ela espelhava o momento e a forma de onda do último sinal conhecido da Voyager 2. Foi então que surgiu uma hipótese entre um pequeno, mas crescente grupo de cientistas. E se o silêncio não fosse uma falha, mas uma reinicialização? E se o universo não tivesse ficado em silêncio de fato, mas tivesse sido sobrescrito apenas o suficiente para inserir algo novo? Enviamos a Voyager 2 ao cosmos como um gesto de esperança, uma garrafa à deriva no oceano cósmico selada com o sonho de que talvez alguém a encontrasse em algum lugar. Mas e se ela não fosse encontrada? E se fosse algo esperado? E se nossa mensagem não fosse um sussurro no vazio, mas um convite respondido não por acaso, mas por um desígnio? Porque tudo, desde os pulsos metálicos e o código reescrito até o silêncio do próprio universo, aponta não para a coincidência, mas para uma resposta. Algo lá fora não apenas nos notou, ela esperou. E agora está usando nossas próprias criações, nossas máquinas, nossas redes para responder.
Mas a questão não é se ela está ouvindo, é se ela alguma vez parou. Talvez a Voyager 2 não tenha descoberto algo alienígena. Talvez tenha ativado algo ancestral, algo que sempre soube que viríamos procurá-la, algo que sempre planejou responder. E agora que respondeu, não controlamos mais a conversa. Então a única pergunta que resta é esta: o que despertamos? E podemos sobreviver à resposta. Inscreva-se para ficar por dentro.